Muito boa noite a todos. Hoje é quarta-feira, hoje é dia 15 de janeiro de 2025, que é o Yuri do canal Racional Invest. E no vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada nos resultados do terceiro TRI de 2024 da JBS. Só lembrando, pessoal, que esse vídeo ele não é uma recomendação de compra ou venda. Bom, só para iniciar o vídeo então, falar um pouco sobre a JBS. No site deles, eles trazem a seguinte informação, Eles possuem 70 anos, de história e atualmente é a maior produtor de proteínas do mundo e a segunda maior empresa de alimentos do mundo também. Então estamos falando aí de uma gigante do setor, A composição acionária da JBS, então, 48% das ações, pertencem ao grupo de controle, tá? E 51% estão em circulação no mercado, Sendo que desse percentual, 20% pertence à BNDES Participações, 5% a Capital Research e 25% aí com os outros minoritários. E a JBS ela possui apenas as ações ordinárias, na Bolsa de Valores. Bom, iniciando aqui então a apresentação, Vamos seguir adiante aqui. Então, liderança global, é a maior produtora de carne bovina no Canadá, nos Estados Unidos, no Brasil e na Austrália. É a maior produtora de frango nos Estados Unidos, no México, no Brasil e na Europa. E a segunda maior produtora de suíno nos Estados Unidos, no Brasil, na Austrália e na Europa. Eles também destacam, que existem novas avenidas de crescimento, na aquicultura, sendo a segunda maior produtora de salmão da Austrália, e em alimentos preparados. É o segundo lugar no mercado de alimentos preparados no Brasil, primeiro lugar no mercado de alimentos preparados no Reino Unido e o primeiro lugar no mercado de alimentos na Austrália. Eles também estão explorando a parte de plant-based, proteínas alternativas, sendo a maior produtora brasileira de plant-based e a terceira maior produtora europeia de plant-based. Em 2024, a expectativa da JBS era concluir uma nova unidade de proteínas cultivadas na Espanha. Então, realmente, uma empresa aí líder, no seu setor, Bom, em relação à estratégia de longo prazo, busca por valor agregado, promovendo crescimento com disciplina financeira. Aumento da escala nas categorias e geografias. Aumento e diversificação do portfólio de marcas e produtos de valor agregado. Novos tipos de proteínas, próximo do consumidor final, multicanal. Aí citam algumas marcas aqui, Captura de sinergias significativas, melhora da performance operacional, crescimento de margem, obtenção de benefícios da integração vertical. Estratégia: diversificação geográfica multiproteínas. Receita líquida no terceiro TRI de 2024 por destino, Então eles têm aqui percentual de receitas por origem, Estados Unidos aqui em primeiro lugar com 51%. Depois vem o Brasil com 26%,
Austrália, Europa, Canadá e México. Eu, particularmente, nem sabia, né, que a JBS tinha um mercado na Austrália, né? Então, bem interessante. Aqui os segmentos que eles atuam, né, nas regiões. No Brasil, nos Estados Unidos, na Europa e na Austrália e Nova Zelândia. Possui uma ampla gama aqui de segmentos de atuação, né? Interessante. Estabilidade de resultados. Diversificação geográfica de produtos que resultam em menor volatilidade dos resultados. Então aqui a margem EBITDA, de acordo com as empresas, né? As áreas de atuação, de acordo com as regiões, né? Então, fazendo uma média aqui do EBITDA, da margem do EBITDA dessas empresas, né? Em preto aqui se destaca, né? Que há uma média, né? Do EBITDA. Isso diminui um pouco a volatilidade, né? Se pegar o EBITDA de cada empresa isoladamente, né? A gente tem os picos, né? Aqui também. E aqui embaixo a gente vê a receita líquida, né? Em bilhões de dólares ao longo dos últimos 16 anos, né? E a gente percebe realmente que há um crescimento significativo da receita líquida, né? Saindo da casa dos 16 bilhões para mais de 70 bilhões, né? De receita líquida aí em 2024. Então, um crescimento aí, a empresa mais do que triplicou, né? A sua receita aí nos últimos 16 anos. Interessante. Valor agregado. Portfólio de marcas diversificado em todo o mundo. Então aqui tem algumas marcas da JBS, né? Algumas bem conhecidas aí, né? Mercado brasileiro. Outras marcas nem tão conhecidas, né? Que são marcas no exterior, né? As fotos aqui, as ilustrações, a apresentação realmente são muito boas, né? Vamos adiante. Mais de 270 mil colaboradores ao redor do mundo. Maior empregadora do Brasil, mais de 155 mil colaboradores. Realmente é muita gente, né? Eu até achava que a maior empregadora do Brasil era o Carrefour, né? Então realmente me chama a atenção essa informação, né? De que atualmente é a maior empregadora do Brasil. Eles também têm bastante colaboradores, né? No México, 75 mil nos Estados Unidos e no Canadá, 18 mil na Europa, 14 mil na Austrália e Nova Zelândia. Realmente é muita gente empregada, né? Investimentos. No Brasil, né? JBS, novos negócios. Investimento de 70 milhões na Zenpac, com aumento da capacidade de produção de embalagens metálicas. Criação do primeiro centro de inovação e desenvolvimento em colágeno do mundo, em parceria com Ital, focado no desenvolvimento, inovação e criações para alimentos, bebidas e embalagens. Na Arábia Saudita, nova fábrica de empanados em Jeddah. Investimento de 50 milhões de dólares, capacidade de produção quadruplicada, geração de mais de 500 empregos, abertura recente da fábrica de processamento na cidade de Dammam, com 250 colaboradores, capacidade de produção de 10 mil toneladas, além de 8 centros de distribuição no país. Na Austrália, expansão da unidade de Whale Point na Tasmânia. Investimento de 400 milhões. Ampliação da capacidade de criação de salmão em terra, redução de tempo e custos com o desenvolvimento dos animais em ambiente marinho
e construção de incubatório em que será possível produzir mais de 7 milhões de peixes. Na parte da sustentabilidade, né? Escritório Verde. Escritório Verde Digital, novo canal de atendimento virtual para fortalecer a relação de parceria com produtores e possibilitar o acesso de outros que buscam a regularização ambiental de maneira prática, rápida e eficiente. Escritório Verde 2.0, atendimento de 1.500 fazendas com quase 800 mil hectares sob gestão. Atendimento em 3 frentes: ambiental, assistência técnica e gerencial. Expectativa que outras 1.300 propriedades sejam atendidas até o fim desse ano. Isso de 2024, né? Callbot, plataforma via WhatsApp que oferece, por meio de um chat, consultas gratuitas sobre a situação socioambiental da cadeia de fornecimento de pecuaristas. CallPower, transformação de resíduos animais provenientes das operações nos Estados Unidos, Canadá e Austrália em combustíveis para aeronaves. Em 2 anos, 1,2 milhão de toneladas de sebo bovino e banha de porco direcionados para a produção de combustível sustentável para a aviação. SAF, né? Interessante isso aqui. Então, no âmbito social, alguns projetos da JBS ao redor do mundo. Instituto JIF, mais de 900 alunos matriculados no Centro de Educação com formação para jovens voltada para negócios. Hometown Strong, projeto para apoiar comunidades que a JBS está inserida com doações financeiras e apoio para a construção de moradias. Better Futures, ensino superior com mensalidade gratuita para colaboradores e seus dependentes. Mais de 6 mil pessoas se inscreveram. Interessante esse projeto. Instituto JIF Master, Programa de Aperfeiçoamento da Frente de Atuação de Formação Continuada para o Colaborador. Além disso, eles têm a JBS Sem Fronteiras, alimentando sonhos, gerando oportunidades. Através do programa JBS Sem Fronteiras, a companhia oferece a chance de seus colaboradores internacionalizarem a carreira profissional, mudando de função ou estendendo seus conhecimentos para outro país, fortalecendo a cultura organizacional da JBS em todo o mundo. A JBS aí, com vários projetos em andamento, né? Bem interessante. Indo agora para a parte financeira e operacional da apresentação, que é a parte que a gente mais gosta, né? Resultados consolidados do terceiro TRI de 2024. Receita líquida em milhões aumentou de 91 para 110 bilhões, né? Receita líquida. O EBITDA ajustado 5,4 para 11,9 bilhões, crescimento de 10%. Lucro bruto de 11 para 18 bilhões, crescimento de 16%. Resultado líquido, 3,8 bilhões. Realmente, a gente vê aqui dados positivos, né, em todos esses indicadores aqui, né? Muito interessante. Esse percentual que eu estava olhando, ele não é o crescimento, né? Ele é alguma outra coisa. Porque de 5,4 para 11,9 não é 10%, né? Nem 16% aqui. Mas o que a gente percebe realmente é a questão em termos de valores nominais, né? Houve sim um crescimento aqui em todos os indicadores, né? O que é bastante importante, né? Obviamente.
Resultados consolidados, geração de caixa operacional, 10 bilhões, então também um aumento aqui. Geração de caixa livre, 5,5 bilhões. O CAPEX deu uma leve reduzida, né? 40% destinado à expansão e 60% para manutenção. Perfil da dívida. Então, eles trazem aqui um cronograma de amortização da dívida em milhões de dólares, né? Prazo médio é de 10,3 anos e um custo médio de 5,72% ao ano, né? O custo da dívida. Então, esse é o perfil da dívida da empresa, né? Detalhado aqui por datas de vencimento das dívidas, os tipos de dívida, né? Então, eles têm aqui linhas de crédito rotativas, tem CRAs aqui, né? Com as datas de vencimento, pagamento de dividendos aqui. Bom, ainda em relação à dívida, então eles estão buscando aqui uma redução da dívida líquida, né? Isso em milhões de dólares nos últimos 5 trimestres, né? Então vem tendo uma redução aqui importante, né? Principalmente aqui em valores nominais, né? Saindo de 16 bilhões para 13 bilhões. A cobertura de juros aqui está subindo, né? E a alavancagem, consequentemente, também está dando uma diminuída, né? Então, o que é um dado importante, né? Diminuir sempre diminuir o grau de alavancagem da empresa. É um fator importante, né? Na verdade, isso é um ciclo, né? Então, existem períodos aí em que a empresa se alavanca, né? Para fazer determinados investimentos, alguns projetos. Mas depois, isso não pode se sustentar por muito tempo, né? Nem é sustentável, né? Então, ela se alavanca, faz os investimentos e depois ela busca reduzir a dívida, né? Desalavancando, para depois ali na frente, depois de alguns anos, né? Voltar a se alavancar, né? Normalmente as empresas procuram fazer esse ciclo aí de investimento e desinvestimento, né? E manter um grau de alavancagem dentro de um padrão assim razoável, né? Então, a maior parte da dívida, né? 90% é de longo prazo e só 10% em curto prazo. A maior parte, então, da dívida é em bonds, né? Títulos do governo americano, né? Pouca coisa é em banco comercial. Abertura por entidade, a maior parte da dívida é na JBS dos Estados Unidos. E a maior parte também é em dólar, né? Tendo em vista que o dólar é a moeda padrão internacional, né? E a JBS atua não só nos Estados Unidos, mas como também na Europa, na Austrália e em outros países ali do Oriente Médio, né? Então ela tá à mercê aí das oscilações da moeda, né? Então isso é um pouco tem um pouco mais de risco, né? Mas faz parte também da rotina da empresa, né? Vamos ver agora no quarto trimestre como é que a JBS administrou a elevação do dólar, né? A patamares superiores aí a R$6, porque como essa apresentação aqui se refere ao terceiro trimestre, né, de 2024, naquela época o dólar ainda estava abaixo de R$6, né? Então o dólar começou a disparar realmente no final do ano, né? Bom, a receita líquida em milhões, então, aumentou para 12 bilhões.
E o EBITDA ajustado para 2,5 bilhões, né? O EBITDA, né, para quem não sabe, é o lucro antes do pagamento de juros, impostos, amortização, né? Eu já falei em outro vídeo aí que eu não gosto muito desse termo ajustado, né? O pessoal às vezes coloca EBITDA ajustado, lucro líquido ajustado. Para mim, EBITDA é o EBITDA e o lucro líquido é o lucro líquido, né? Esse ajuste aqui significa que houve algum ajuste, né? Obviamente, na informação, né? E às vezes ele dá uma desvirtuada em relação ao EBITDA puro, digamos assim, né? Mas vamos adiante. Tá, então aqui eles trazem algumas informações de acordo com um ramo de atuação, né? Então essa informação que eu acabei de falar foi sobre a Seara, né? Alimentos, alguns produtos aqui da Seara. Aí tem a JBS Brasil, né? Com as respectivas marcas. Então também houve aqui nesse segmento, né? Aumento da receita líquida, aumento do EBITDA. A JBS Beef North America. Também houve aqui um aumento da receita líquida. O EBITDA ajustado deu uma pequena queda. JBS Austrália. Receita líquida aumentou, o EBITDA aumentou. Aqui os produtos que eles têm, né, na Austrália, aqui aparece o seu salmão, né? Interessante, eu não vejo salmão aqui no Brasil, né? Não sei se a JBS tem salmão aqui no país, né? Não me recordo de ter visto. JBS USA Pork, essa é a carne de porco, né? Pequeno aumento da receita líquida, um pequeno aumento do EBITDA também. Pilgrim's Pride. Aumento da receita líquida, aumento do EBITDA. Alguns produtos da linha, né? Bom, no que tange a exportações, né? Exportações consolidadas. Então, aqui um destino das exportações da JBS no terceiro TRI. A Ásia correspondeu a 51% do total das exportações, né? A receita de exportações no terceiro trimestre representou 5,3 bilhões, um aumento de 8,9% na comparação com 2023. Então, a maior parte do que é exportado foi para a Ásia, né? Principalmente para a China e para o Japão, né? Então, o que o Brasil produz aqui vai para muita coisa, vai para a Europa, para a China. A Austrália produz, vai para os Estados Unidos, para o Japão. O Brasil também exporta, mas aqui a seta tem duplo sentido, né? Então vem coisa dos Estados Unidos para cá também. Os Estados Unidos produz, vai para a Europa e vai para a Ásia. Interessante, né? É uma empresa realmente global, né? Então, pegando aqui os percentuais, né? O maior importador, digamos assim, seria a China, né? Seguido dos Estados Unidos e da África e Oriente Médio. E aí os 51% que é citado aqui, né? Seria a soma aqui da Grande China com o Japão, com a Coreia do Sul, né? Filipinas também.
Aí deve-se chegar nesse percentual de 51%, né? O que vocês acham? Vocês acham que a carne está no ponto ou está mal passada? Para mim, olha, para mim estaria um pouquinho mal passada essa carne, né? Eu deixaria ela um pouco mais tempo no fogo. Bom, em relação à apresentação dos resultados, né? Era aquilo ali. Agora falando dos dados, das cotações atuais e dos últimos, da evolução das cotações nos últimos anos, né? A JBS encerrou o dia de hoje cotado a R$ 34,97. Na variação dos últimos 12 meses, né? Houve uma valorização de 52% na ação, né? Um percentual significativo. Das ações que eu tenho comentado aqui no canal, até agora eu acredito que é a ação que mais se valorizou no período. PL está em 10,65, PVP 1,66 e o Dividend Yield em 8,58. Então é uma empresa que está pagando bons dividendos atualmente, apresentou uma ótima valorização. Em relação ao PL, está um pouquinho alto, né? Até pela valorização da cotação, né? Eu gosto de PLs abaixo de 6 para fazer, obviamente, algum investimento, né? PVP também está cotado 66% acima do seu preço patrimonial, né? Então, eu justamente acho que se deve à valorização forte que ela teve no último ano, né? Então, isso deu uma inflada, né? Nos múltiplos aqui, né? Então, pegando como parâmetro esses dados aqui, no momento eu não aportaria. Tá, pessoal? Esperaria uma correção nos preços aí nos próximos meses para reduzir esses múltiplos, né? Antes de fazer algum aporte, né? Ela se valorizou bastante, é possível que ela venha ter alguma correção, né, nos próximos meses. E aí, a partir dessa correção, haveria a oportunidade, né, da gente comprar essas ações a um preço mais barato, buscando uma valorização ali na frente, né? Então, aqui pegando o gráfico dos últimos 12 meses, realmente, né? A cotação saiu da casa aí dos R$ 21, R$ 22. E agora está na casa aí dos 35, sendo que chegou a um pico aqui de R$ 40, né? No mês de dezembro, né? Então, realmente aqui uma valorização de 51%, né? Pegando um período maior, né, de 10 anos, teve duas grandes puxadas aqui, né? Ela saiu em 2015 aí da casa dos R$ 5, né? Chegou até os R$ 30, depois corrigiu, depois teve mais uma puxada recente aí, né? Então, por isso que é importante a gente não entrar na euforia, né? Fazer compras quando o preço está subindo, porque a gente corre o risco, de repente, de fazer compras por aqui assim, né? Digamos. Então, aí, logo em seguida, a empresa acaba corrigindo, né? Para depois voltar a subir, né? Então, por isso que é muito importante, né? Eu falo muito isso aqui no canal, eu tenho como lema, né? A gente tem que comprar boas ações, mas o preço, ele importa, tá? Então, não adianta a gente sair na euforia de forma meio que até muitas vezes desesperada, né? Sair comprando as ações porque os preços estão disparando com medo de ficar de fora. Muitas vezes acaba valendo a pena a gente não entrar na operação, aguardar uma correção para entrar novamente ali na frente, claro, se os fundamentos ainda estiverem adequados, né? Então aqui, por exemplo, pessoa que comprou nessa região aqui e vendeu aqui, né?
ela pode ter comprado aqui novamente e estar vendendo agora, né? Então ela ganhou realmente 2 pernadas de alta aí de acima de mais de 100% um período aí de 10 anos, né? Então, aqui então seria 200%, né? E aqui mais 100%. Então realmente é importante a gente analisar a situação, né? E não sair comprando qualquer ação só porque ela está subindo, né? A gente tem que analisar o momento certo de entrar, o preço correto, para não pagar caro na ação, né? Então esse gráfico aqui realmente é bem ilustrativo a questão relacionada ao lema, né, de que o preço importa, né? Em relação aos dividendos, então atualmente ela está pagando mais de 8% de dividend yield. Em 2023 ela pagou apenas 4%, mas nos 2 anos anteriores, né, em 2021 e 2022, ela pagou também dividend yields na casa aí dos 8%, né? Então, nos últimos anos, ela tem realmente pago dividend yields atrativos, tá? Pode-se dizer, né? Embora em anos anteriores aí ela tenha pago valores baixos, né? Em compensação, a ação se valorizou bastante nesse período aqui, né? Nesse período aqui houve uma pernada de 200% e aqui mais uma pernada de 100%, né? Então, apesar de não ter havido, pelo menos nesse período anterior aqui, um pagamento de dividendos robusto, a valorização da ação acabou compensando, né? Em relação aos pagamentos de proventos, a JBS ela tem feito, pelo menos nos últimos anos, pagamentos na forma de dividendos, né? É interessante, né? Muita gente gosta de receber em dividendos porque não tem aquele desconto, né, dos 15% de imposto de renda, né? Porém, a JBS ela faz pagamentos um pouco espaçados, né? Não faz muitos pagamentos diluídos ao longo do ano, né? Então, em 2022 ela fez apenas 2 pagamentos e em 2023 e 2024 apenas um pagamento por ano, né? Então, não é uma empresa que costuma pagar dividendos recorrentes, mensais ou trimestrais, né? De 2023 para cá ela tem feito apenas um pagamento ao longo do ano, né? Então, nesse sentido, não é uma empresa que paga proventos com regularidade, né? Eu sei que tem gente, inclusive eu, né, que prefere receber dividendos mais diluídos ao longo do ano, né, seja na forma trimestral ou até mesmo mensal, como algumas empresas fazem, né? Exemplo aí do Itaú, o Bradesco também tem feito pagamentos mensais, né? Bom, em relação à receita e os lucros, né, a gente observa aqui que nos últimos 10 anos a receita líquida aumentou substancialmente, né, saindo dos patamares aí de 100 bilhões para chegar agora na casa dos 400 bilhões, né? Então, a empresa quadruplicou sua receita líquida nos últimos 10 anos. Porém, o seu lucro tem se mantido relativamente estável, né? Inclusive, aqui nesses anos, né? Embora não tenha tido prejuízo, o lucro foi mínimo, né? E ela teve um prejuízo em 2023, né? E agora que está voltando a se recuperar. Eu sempre digo, né, que o lucro líquido, o ideal, né, é que ela acompanhe o crescimento da receita, né? Então, como a receita tem crescido nesse sentido, né, nessa envergadura, o ideal, né, seria que o lucro líquido também crescesse no mesmo grau de inclinação, né? Não é o que tem acontecido, né? O lucro líquido tem se mantido em patamares bem baixos ali em relação à sua receita, né? Mas tem dado lucro, né?
Então, realmente, em termos de lucratividade, né, que é o percentual de lucro em relação à sua receita, a JBS não tem uma lucratividade, um percentual de lucratividade muito, muito elevado, né? Embora tenha dado lucros aí ao longo dos últimos anos, com exceção de 2023, né, que ela teve um prejuízo, mas agora em 2024 ela já veio recuperando isso, né? Então, realmente, eu acredito que é uma empresa que vale o investimento, mas tem que ir acompanhando bem o mercado, né? Porque ela costuma ter períodos aí de baixa, né? Com outros períodos seguidos de alta. Parece que tem um pouco de... Parece que ela é um pouco cíclica, né? Embora não esteja enquadrada nesse segmento, mas ela tem épocas de valorização elevadas, né? Depois com uma pequena correção e depois mais uma pernada de alta, né? Então, acho que quem consegue acompanhar esse movimento com precisão realmente ganha bastante dinheiro, né? Eu não sei se tem alguém aqui do canal que tem ações da JBS ou está pensando em comprar. O que vocês acham? É uma empresa que vocês comprariam? Esperariam um pouco ela corrigir diante dos patamares atuais, né? Da valorização que ela teve recentemente? Esperariam, de repente, dar uma corrigida para comprar, de repente, mais ali na frente a um preço mais barato? Diga aí nos comentários o que vocês acham. Bom, pessoal, então, em relação ao vídeo de hoje, seria isso. Eu agradeço muito quem ficou até aqui. Peço que se inscreva no canal, curta e compartilhe o vídeo com os amigos. Não esqueça de ativar as notificações. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.